Olá, os idosos são o futuro. Este é o tema de um livro que vai ser lançado no final deste mês, mês de outubro, mês em que se está comemorando e se debatendo as questões relacionadas ao idoso. E também vai ser lançado um prêmio. Vamos conversar sobre esse assunto com a defensora pública e vice-presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos das Pessoas Idosas, Sandra Cristina Alves. Muito obrigada pela sua presença, Sandra, novamente aqui, né? E a gente... Todo meu, imagina. A gente já quer já falar com você sobre esse livro que vai ser lançado, né? A gente tem aí, na verdade, são dois eventos, o lançamento do livro e o prêmio, mas vamos iniciar pelo livro. Como é que vai ser esse livro? Os idosos são o futuro. Nós lançamos, né, os conselheiros e conselheiras do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa vieram trazer nesse livro um paradoxo já no título, né? Normalmente você pensa no idoso como o fim, como o término aí de uma jornada, e nós estamos trazendo a outra vertente, porque os idosos, eles são o futuro. Em qual sentido? O Brasil passa agora pela inversão da pirâmide etária e a população idosa vai ser maior do que a população jovem, né? No prazo aí de 25 anos. Então, os idosos são o futuro. Nós vamos aumentar existe o crescente aumento da expectativa de vida, né? Você, vamos trabalhar alguns anos a mais aí, e nessa perspectiva de quem está aí na faixa, né? Terminando os 30, chegando aos 40, faltam aí apenas 25 anos, né? Ou 20 anos para nos tornarmos idosos. Então nós temos que... A gente traz aí o Conselho, apoiado pela Defensoria Pública, traz essa discussão. Então, nós já estamos próximos de ser idosos, né? Hoje, pela lei, pelo Estatuto do Idoso, o idoso já é a pessoa com 60 anos. Então, caminhamos de forma muito rápida para isso. Mas, por outro lado, não é a sinalização do fim, é a sinalização do início, né? Nós temos o idoso ativo, nós temos o idoso trabalhando, nós temos o idoso vivendo plenamente a sua vida, né? O livro é interessante, a gente traz o tema para ser discutido, dentro dele nós trouxemos muitas informações, né? Qual que é a função do Conselho dos Idosos? Nós discutimos as políticas públicas e levamos para o executivo, levamos para a sociedade discutir o que nós precisamos melhorar nessa área. O conselho é muito rico, porque ele é formado de forma paritária, então eu vou ter lá a minha figura representando a Defensoria Pública, mas eu tenho pessoas do comércio, eu tenho pessoas de associações, membros da advocacia. Então, o Conselho ele é formado por essa mescla de representantes sociais. Tem representantes da igreja, tem representantes de associações que promovem trabalho voluntário. E o livro, ele reuniu tudo isso. São vários autores, então, São na verdade. vários autores que escreveram na área de saúde, né? Eu tenho artigo muito interessante de uma colega que está na área de saúde falando sobre essa questão do envelhecimento, a assistência nos hospitais. Nós temos os pontos que a gente precisa atacar em relação aos idosos, né? A questão da saúde, a questão da violência, né? O colega Bentinho, que é um estagiário de 75 anos, que atua hoje, né, no TSE, jornalista, mas agora está concluindo a faculdade de Direito, é um dos nossos autores, né? E ele fez um estudo muito importante e rico, interessante na área da violência contra o idoso. Então, assim, o livro está recheado de matérias que precisam ser discutidas. E o lançamento no mês do idoso, que é totalmente o momento em que a sociedade para, né, para comemorar o dia do idoso, falar do Estatuto do Idoso, dos avanços, se existiu avanço ou se não existiu. Então, nós vamos trazer o que a gente discute dentro do Conselho para discutir com toda a sociedade. Quais são hoje os maiores desafios que vocês percebem nesse trabalho do Conselho do Idoso? Porque você falou em violência, você falou em questão de saúde, né? O que o idoso sente mais? É a violência? A violência,
Os pontos críticos são a violência e a saúde. A violência porque você, a situação do idoso, você tem aquela violência velada que acontece dentro das próprias casas, né? Então, a conscientização das famílias, o respeito, nós precisamos atacar na sociedade o motivo que está gerando essa violência. Então, o adulto que está insensível ao processo de envelhecimento dos seus pais, né? Então ele não compreende essa dificuldade, o envelhecimento que conduz aí a pessoa a ficar com ritmo de vida mais lento, ter mais dificuldade em algumas situações. Então, o amor, hoje em dia a gente precisa discutir muito a estrutura das famílias, né? Porque não necessariamente que a violência seja algo de agressão física, né? Às vezes existe a violência, o que? Verbal, o abandono é um tipo de violência? Sim, o artigo do Bentinho, ele fala da violência psicológica, da violência física, da violência sexual, né? Hoje, com as redes sociais, a gente acaba vendo, né, vídeos em que o idoso está sofrendo a violência, seja por um tapa, a agressão sexual existe, e também a agressão e a violência psicológica, né? O fato de, não, isso daqui você não consegue fazer. Não, dá o seu cartão porque sou eu que vou sacar o seu dinheiro. É um dia a dia muito comum. Então, aí quando eu falo assim, você que está assistindo a reportagem, essa reportagem não é sobre o idoso, sobre o velhinho de hoje, é o idoso que você vai se transformar em alguns anos. Então, nós precisamos mudar essa cultura, transformar a nossa sociedade em uma sociedade que acolhe o processo de envelhecimento. Então, eu tenho que pensar no processo de envelhecimento. Quando eu estou organizando a minha casa, ainda que eu esteja com 40 anos, eu vou pensar que em 15, 20 anos, os degraus que existem, que nós colocamos dentro das nossas casas, vão ser um empecilho para a minha própria locomoção depois. E é interessante assim, porque passa muito rápido. Verdade, né? Verdade. É importante também, por exemplo, a gente preparar os jovens, porque às vezes o adolescente, o jovem, então, eles ainda estão nessa fase de transformação de vida, de corpo, de escolhas, né? E às vezes ele não tem essa preparação dos próprios pais, né? Você acredita que falta um pouco isso, essa consciência dentro das famílias, né? Porque às vezes as pessoas não têm um idoso dependente na família e não pensam, né? Não pensam que, de repente, sei lá, eu não sei como é que eu vou ser quando eu vou, né? Que tipo de problemas eu posso me preparar, me cuidar, fazer uma atividade física, mas algo pode acontecer nesse caminho, né? Você acha que falta um pouco isso, essa cultura nas famílias? Sim, quando a gente começou a discutir esse projeto de que os idosos é que são o futuro, a questão de trabalhar nessa faixa da pessoa que está no estágio adulto hoje, né, que está trabalhando ativamente, então os adultos que estão formando e dando exemplo para os mais jovens. E a partir do momento em que eu passar a me preocupar até com a minha própria velhice, eu vou estar dando o exemplo. Quando eu passar na rua e eu enxergar um idoso que está com dificuldade de atravessar a rua, né? Cuiabá e todo o estado nós temos cidades, temos encontros de rua que o idoso tem muita dificuldade, porque vai ter um degrau ali que ele não vai conseguir descer, carros em velocidade muito alta. Então, por que não auxiliá-lo a atravessar a rua? E dar o exemplo. Né? É o exemplo, né? Então, sempre que eu, enquanto defensora pública, pare ou enquanto Sandra em casa, no meu prédio, auxiliar, no meu prédio tem várias pessoas idosas, então, pela situação, a gente já está condicionado ali, são muitos idosos, auxiliá-los, nossa garagem tem um degrau, a gente está promovendo transformações no próprio prédio já pensando nessa situação, colocar corrimões para que os idosos têm o seu apoio. Então, isso é uma cultura que precisa ser desenvolvida e que você não consegue mudar pensando em 2, 3 ou 5 anos. Então, eu trago essa
essa provocação aí para quem está na faixa dos 40 anos. Daqui 25 anos nós vamos ser idosos e nós precisamos mudar essa cultura para nós mesmos. O conselho, ele recebe denúncias quando às vezes as vizinhos, pessoas conhecidas sabem que há um idoso ali em uma situação de violência, até de cárcere, pode denunciar para o conselho? Pode denunciar para o conselho. O conselho, ele não tem o poder de fazer a fiscalização. O conselho estadual, ele faz a orientação das políticas em relação aos idosos. Mas nós somos uma porta de entrada, sim, para a denúncia, porque nós vamos localizar o órgão competente e vamos fazer o encaminhamento, dar orientação para a pessoa. Em data recente eu recebi uma denúncia pelo conselho de uma violência física de uma pessoa idosa, e o agressor era um servidor público, já tinha perante o bairro um respeito e um tom inacessível, e nós acompanhamos a denúncia e encaminhamos para própria polícia, que existia a situação de flagrância. Então, tenham no conselho também um ponto de apoio. Sim, nós não podemos ir pessoalmente, mas até receber denúncias é importante para a gente ser porque nós precisamos receber o que acontece na sociedade, para levar também para fora o que precisa ser melhorado. Que é uma forma de provocar, de cobrar políticas públicas, né, e até a efetividade mesmo das ações, né, do poder público, que tem a obrigação de fiscalizar, de punir, né? Sim, com certeza. E o conselho é aberto, o conselho é formado pela população, né? O conselho tem representante de todas as esferas. Então, até deixo abertas as portas do conselho para quem quiser fazer uma visita durante as nossas reuniões mensais, né, acompanhar, ver o que nós estamos discutindo, de repente trazer uma situação nova. Fica onde o conselho? O conselho fica, nós fazemos reuniões mensais na Casa dos Conselhos, onde eu reúno ali todos os conselhos antes do pronto-socorro, na rua do pronto-socorro, 3 quadras antes. Tá. Então, fica aí então esse convite. Mas vamos voltar então também das ações para esse mês que a gente anunciou aqui no princípio, o lançamento do livro, né? O livro Os Idosos São o Futuro, vai ser aí no dia 31 de outubro, lá na OAB, às 14 horas. E vai ter também um prêmio, né? Um prêmio Cândido Rondon. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que vai ser então também esse prêmio. Então, participem do lançamento do livro, porque tem um plus ainda. Esses livros, eles foram custeados por uma doação anônima, os livros físicos, né? Os conselheiros, eles trabalham gratuitamente, escreveram e cederam o direito autoral gratuitamente. Uma pessoa fez a edição e vai nos entregar aí livros físicos, com a condição de que esses livros não podem ser vendidos. Esses livros, eles vão ser trocados por fraldas geriátricas no dia do lançamento, e que serão entregues posteriormente para idosos que estão em situação de vulnerabilidade em hospitais. Olha, que bacana. Uma progressiva ação boa. Então, nós temos a primeira, que é escrever, a segunda, que é levar informação para quem quer saber mais sobre violência, sobre a discussão do conselho, e você ainda vai impulsionar e ajudar uma pessoa que está por um estado de necessidade, né? São quantos pacotes de fralda ou quantas unidades? Tem uma especificação? Não, o que você... Um pacote é o suficiente. No mínimo, né? Pacote. No mínimo, um pacote você já vai fazer o bem. E após, né, esgotados esses livros ali no dia do lançamento, esse livro ele já está transformado no formato e-book, e também vai ser disponibilizado gratuitamente aí para todos que tiverem interesse. Nós vamos pedir apenas que a pessoa replique. Então, se você vai baixar o e-book para você, a sua contribuição é falar para uma pessoa que você conhece que existe o e-book que fala sobre os idosos, e para você divulgar e fomentar essa discussão. Que bacana. Ao mesmo tempo, a gente também vai entregar o Prêmio Cândido Rondon no dia do lançamento do livro. O Prêmio Cândido Rondon, ele foi criado pelo Conselho no ano passado,
é uma homenagem para as pessoas, para o cidadão mato-grossense que atua em prol dos idosos. Então, nós sempre temos lá no bairro uma pessoa que auxilia aquela pessoa idosa quando ela precisa, né, de transporte, que faz uma visita nos hospitais, que orienta ali as famílias, que desenvolvendo um trabalho político ou um trabalho ali de formiguinha, né, trabalhando com um a um. O objetivo do prêmio é reconhecer essas pessoas, fazer uma homenagem formal para elas. É um reconhecimento e a difusão da cultura de trabalhar o envelhecimento. São duas categorias, uma pessoa em vida e um prêmio em memória para uma pessoa já falecida que realizou trabalhos. A inscrição é super simples, basta enviar um e-mail ao cddip@sejude.mt.br. Você pode indicar um e-mail simples, você vai dizer nesse e-mail que você deseja que a pessoa, determinada pessoa, receba esse prêmio porque no seu bairro ela realizou determinadas atividades. Você pode fazer sua autoinscrição, falar assim, ó, eu tenho esse trabalho, eu gostaria que o conselho avaliasse se eu sou merecedor do prêmio. São os conselheiros, as inscrições terminam agora, então... essa semana, essa né? semana. Inscrições até sexta-feira, envie seu e-mail, entre em contato com o CDDIP, nós tiramos as dúvidas, mas não deixe passar essa oportunidade. Nosso objetivo é que consigamos ter em mãos o maior número possível de inscrições. A gente sabe que tem muitas pessoas fazendo o bem para os idosos. Nós precisamos tornar isso público. Mostrar esse Às trabalho, vezes né? parece que tem poucas pessoas cuidando dos idosos, mas nós que estamos lá, tem muitas pessoas sensíveis. Se a pessoa tiver um idoso que ela cuida, e de repente não é nem alguém da família, é alguém que a família abandonou e ela resolveu apadrinhar, digamos, pode ser também um exemplo, um modelo? Pode, com certeza. O que nós falamos, né? Você fazer o bem, na verdade, não tem uma quantidade, né? O importante é essa proatividade, essa ação. Eu não vou medir que uma pessoa que de repente você cuidou de um idoso, mas você foi o diferencial na vida dele. Ele poderia ter falecido de uma forma trágica ou passado por um sofrimento. E você evitou, né? E você fez bacana. a diferença na vida dele e no mundo. Então, se que cada um bacana. fizer a gente já vai mudar a nossa sociedade. Sim, com certeza. Para a gente encerrar, Sandra, que recado você deixa então aí para o pessoal que está nos assistindo, dentro dessa realidade aí que a gente está vendo dos idosos no Brasil e em Mato Grosso? Olha, os idosos precisam da nossa atenção. Vamos olhar para os idosos, vamos olhar os hospitais, tem muitos idosos que estão lá abandonados. Vamos pensar nas nossas limitações, o porquê que nossos idosos estão lá. Qual é a nossa limitação? Onde que nós estamos falhando nesse momento? E vamos buscar uma conduta ativa. Vamos pensar que em 20, 25 anos nós somos os idosos. E qual é a sociedade que eu quero para esse momento. Muito obrigada pelas suas informações. Sucesso no lançamento. Estaremos lá. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada. Nós conversamos com Sandra Cristina Alves. Ela é defensora pública e é vice-presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Falamos aqui sobre o lançamento do livro Os Idosos São o Futuro, que vai ser no dia 31 de outubro, às 14 horas, lá no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, que fica no Centro Político. Nesse mesmo evento vai acontecer, então, a entrega do Prêmio Cândido Rondon em 2 categorias, como ela explicou aqui, para pessoas que têm bons exemplos, né, de dedicação, de doação, de alguma ação em prol dos idosos e também em memória. Então, para essas pessoas, se você conhece alguém que faz um trabalho bacana com idosos ou que atende bem um idoso, que seja considerado um bom exemplo, você pode fazer a inscrição dessa pessoa ou você mesmo, se você faça essa inscrição, participe, aproveite. São exemplos que como ela explicou aqui, precisam ser divulgados, então anote aí, porque é só até sexta-feira, hein? O e-mail
do Conselho para se inscrever, cddip@cejude.mt.gov.br. Participe, divulgue, mande essa entrevista para frente, compartilhe, acessando o RD News no RDTV, o canal no YouTube e também no Facebook. A gente se vê na próxima.